Então, vamos retornar. Agora a apresentação da pneumonia associada à ventilação mecânica. A enfermeira Alessandra vai fazer a apresentação. A gente tem mais 3 grupos para apresentar, são 15 para as 10, acho que 15 minutos para cada grupo. Daí a gente consegue fazer a discussão, né? Bom dia a todos. Meu nome é Alessandra, sou enfermeira do Serviço de Controle de Infecção do Hospital Geral de Carapicuíba. O nosso grupo vai discutir sobre pneumonia associada à ventilação mecânica, que é a Cátila, a Ruth, a Filomena e a Fabiana. Tá? Aqui eu levantei um pouco sobre a infecção, uma das mais prevalentes nas unidades, né, nas UTIs, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Está associada a alta mortalidade, alta morbidade, aumento de internação, o custo das instituições. Eu coloquei um pouco da definição de pneumonia, acho que os critérios todos é tranquilo para todo mundo, então não preciso estar enfocando muito nos critérios de notificação. E aqui é a equação para o cálculo, que é o número de pneumonias relacionadas à ventilação mecânica, dividido pelo número de ventilação mecânica dia, vezes 1000. Tá? O responsável eu coloquei como enfermeira do CCH, ou está aberto ao grupo, né? E a frequência eu coloquei mensal. E a dimensão de coleta eu coloquei como UTI adulto, unidade adulto, pediátrica, neonatal e pronto-socorro. Por quê? No hospital em que eu trabalho, no hospital público, o nosso pronto-socorro, ele tem pacientes que ficam, é como se funcionasse uma semi-intensiva. Então, tem pacientes entubados, com tempo de permanência bem elevado. Aí eu sugeri como pacientes internados? São internados. Por falta de vaga nas unidades de UTI adulto, eles ficam no pronto-socorro aguardando a vaga para a UTI. E é realizado o pacote de prevenção, é feito a metodologia NIS diária, como é feito na UTI adulto. E também propus, né, a taxa de utilização de ventilador mecânico. Então, é a incidência de infecção e a taxa de utilização, tá? E a taxa de utilização, esse indicador traduz o quanto o fator de risco é presente na unidade, na população analisada. Porque a gente sabe, quanto mais tempo o paciente utilizar dispositivo invasivo, maior o risco de infecção ele vai ter. E a equação para o cálculo, o número de ventilação mecânica é sobre o número de paciente dia vezes 100. Isso. Bem objetivo. Bem objetivo. Acho que esse... A única coisa que a gente poderia falar em relação às unidades, né? Se você poderia computar esses seus leitos como leitos de UTI. Não contar, porque a gente não conta com pronto-socorro, pacientes de pronto-socorro não contam na metodologia CQH, conta os pacientes internados. Então, eu não sei como que poderia fazer isso. Lá na minha unidade, na minha instituição, a gente contabiliza os pacientes que ficaram mais de 24 horas em ventilação mecânica. Aí eu tenho um número de pacientes. No caso, na instituição...
Lá vocês têm, esses pacientes vocês consideram como pacientes de UTI? Vocês contam esse leito como UTI não. Ou ele é um leito virtual? Como de pronto-socorro. A gente montou uma unidade virtual, crítica dentro do pronto-socorro. Ele é um leito virtual. Então, eu acho que... Não sei, viu? Não sei quem que trabalha com SAMI, que a gente faz aquele controle de leitos, né? Então, os leitos, eles são... Não tem o mesmo número todos os dias, né? Tem o pessoal do SAMI que faz essa contagem. Então, lá a gente faz. Hoje eu estou com 20 leitos de UTI, porque eu tive que abrir um quarto como UTI, porque não tem vaga lá. Mas, naquele dia, contei a mais. Ele é UTI, mesmo ele estando fora. Tem que ter tem que acertar isso dentro dos leitos dia que você conta, dos pacientes dia. Eu trabalho no hospital pequeno, eu consigo fazer isso com facilidade. Eu não sei quem trabalha em hospital grande, mas assim, ou então a gente fecharia só nos leitos de UTI, senão a gente vai começar a ter muito. Perfeito. Só para dar o exemplo da minha instituição, o atendimento na minha instituição não muda. Então, a gente faz uma extensão da UTI num quarto. É o mesmo médico, é a mesma equipe e tal, tem os mesmos cuidados, vai contar um paciente a mais. Agora, eu falo hospital pequeno, no hospital grande, que chega a ser uma outra unidade, é outra equipe, é outro, né? O risco é outro. Aí a gente fecharia só na UTI e não entraria. Aí, institucionalmente, você pode até fazer uma comparação, conta separado, comparar a taxa das duas, né? Pronto-socorro de grandes instituições, o HC, o Instituto Central, por exemplo, tem uma retaguarda enorme lá de paciente altamente invadido, que hoje, inclusive, eles transformaram numa UTI. Mas eu acho que a gente tem que pensar na segunda fase do indicador, que é quando a gente for sentar, consolidar, analisar e comparar os dados. Então, vai ficar uma categoria que nem todo mundo aqui vai ter condição de comparar. Então, o quanto produtivo isso vai ser. Por outro lado, a gente sabe que cada vez mais a gente tem paciente invadido fora da UTI, que a gente precisa alcançar o olhar do controle de infecção para esses pacientes. Mas eu acho que, do ponto de vista de análise e comparação, vai ficar complicado depois. Só nesse caso, acho que se todos concordarem, a gente fecha só na UTI. Aí vai ter UTI adulto, pediátrico e neonatal. E aí os meses tem o critério de peso também? A estratificação do peso. Aí fica exatamente... Obrigada, Alessandra. Tem alguma dúvida de fora? Não? Obrigada. Agora é o grupo da micro. Bom, vamos lá, né? Na nossa árdua missão de fazer, traduzir aí as nossas dúvidas nos indicadores. Bom, primeiro o grupo de indicadores de microbiologia e uso de antimicrobianos, fizemos parte eu, Suzana, Marcos Cirilo e as colegas da Santa Casa de Santos, que não estão conosco aqui. E eu fiz uma falha de processo que eu acabei não perdendo os dados do e-mail e aí acabei não mandando a apresentação, da qual me desculpo aí com o Marcos e me desculpo com os colegas. Mas eu tentei resumir exatamente o que a gente discutiu na reunião passada, na análise de grupos, e a gente viu que realmente a gente precisaria otimizar um pouco aí
os indicadores de microbiologia, levando em conta a diferença de estrutura e de processos de microbiologia clínica dos nossos serviços de saúde. Então, a gente ia ter que fazer uma coisa meio enxugada, mas ao mesmo tempo relevante, porque a gente sabe tanto que é importante a gente comparar perfis de sensibilidade, de resistência microbiana, né, de uso de antimicrobiano. Então, eu espero que a gente tenha conseguido, e eu gostaria muito de contar com todo mundo aqui da plateia e o pessoal de fora, na teleconferência, para nos ajudar a sugerir esses indicadores. Bom, o primeiro indicador pensado foi densidade de incidência de Staphylococcus aureus resistentes à oxacilina. Seria a relação entre o número de pacientes colonizados ou infectados por Staphylococcus aureus resistente à oxacilina por 1.000 pacientes dia. O que a gente pensou nisso? A gente pensou em tentar agregar por paciente para a gente dimensionar, uma vez que a gente tem o número de pacientes dia, e a gente consegue colocar os resultados de cultura nominalmente por paciente no controle de infecção. Então, a sugestão foi essa, densidade de incidência de Staphylococcus aureus resistente à oxa. Vai ter outro indicador que não vai relacionar ao paciente. Então, a gente pode escolher esse ou outro que vai ser por isolados. Aí é o resultado da cultura e não o paciente, né? Bom, a equação seria o número de pacientes colonizados ou infectados por Staphylococcus aureus oxa-R vezes 1.000 pelo número de pacientes dia. Responsável, eu coloquei CIRAS, Serviço de Controle de IRAS, mas aí eu adiro aí a sugestão de colocar a equipe de saúde. O controle de infecção ficaria responsável por consolidar e divulgar o dado, mas claro que a micro vai enviar, o UTI vai contar o dispositivo dia e tal, a gente só vai reunir e nós, como controle de infecção, vamos ser cobrados se esse dado não estiver disponibilizado e divulgado nos setores. A frequência do levantamento seria mensal, dimensão da coleta em todas as unidades. Por que eu coloquei praticamente todos os indicadores na unidade, no hospital como um todo? Porque eu não sei se vocês têm nos seus serviços, mas nós temos determinados viés de cadastro, de local de internação. Porque às vezes o paciente ele entrou, colheu hemocultura pelo PS, mas ele foi para a UTI. E aí o cadastro na micro fica lá, PS, mas o paciente está na UTI. Depois ele saiu da UTI, ele foi para o 5º andar, mas colheu na UTI, então o cadastro fica UTI. Então, eu pensei em colocar só UTI, mas depois eu pensei que vai ficar um samba do crioulo doido, porque a gente não vai conseguir associar qual é o setor que o paciente está. Então, trocando ideia com o grupo, a gente pensou, vamos fazer o geral do hospital, porque aí a UTI vai estar envolvida nesse contexto. Não sei o que vocês acham. Aí seria todo o hospital, independente da unidade de internação que for. E observações, a gente pegaria como parâmetro de Staphylococcus aureus oxa-R, o que já é sedimentado na literatura, que é o CLSI ou EUCAST, a orientação do padrão, né? Segundo indicador seria densidade de incidência de enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. Que nós... Oi, pois não. Todos os sítios. Todos os sítios aí a gente contaria por paciente. Tá? Nesse 2, seria densidade de incidência de enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. A gente teria a relação entre o número de pacientes infectados colonizados por enterobactérias resistentes a carbapenêmico por 1.000 pacientes dia. Então, é a mesma coisa, só que agora a gente pegou todas as enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. Por quê? Porque se a gente for estratificar enterobactérias, nós vamos ter 40 indicadores.
E aí, o que nos interessa? Não me interessa muito se é E. coli ou se é proteu, me interessa que é um gram-negativo do grupo Enterobacteriáceas e que é resistente a carbapenêmico. Por que mecanismo? Por KPC, por metalo-beta-lactamase? Não temos como coletar essa informação, porque nós sabemos que nem todo laboratório faz a caracterização genotípica desse mecanismo de resistência. E como estava conversando com o Cirilo, até o CDC coloca que o importante é esse perfil em relação a carbapenêmicos, porque muitas vezes você não vai ter o mecanismo de produção de carbapenemase, mas você vai ter outros mecanismos, então o importa é você olhar no global. Então, qual que vai ser o nosso referencial de corte? Tanto o CLSI quanto o EUCAST, eles têm como parâmetro o ertapenem, meio de mic no ertapenem. Então, a gente vai continuar seguindo, todo ano é revisado essas normativas, o mundo inteiro usa esse parâmetro, então nós vamos seguir ponto de corte ertapenem, conforme CLSI ou EUCAST, né? E a gente vai colher em todas as unidades, então, independente, e também vai ser um dado que o controle de infecção tem que disponibilizar. Do mesmo jeito, eu aqui fiz um terceiro grupo de gram-negativos não fermentadores. Por quê? Porque aí nós queremos pensar em pseudomonas, acinetobacter e nos serviços em que tem relevância, estenotrofomonas e burkholderia, né? Mas, assim, a gente tem o foco nesse grupo 3 de, principalmente, pseudomonas e acineto. Então, a mesma coisa, esses agentes resistentes a carbapenêmicos. E aí teria um indicador com o número de pacientes, quer dizer, densidade de incidência, que é o número de pacientes por 1.000 pacientes dia. O segundo foi, o quarto indicador sugerido, a gente coloca hemocultura. Por quê? Por que hemocultura? Porque normalmente hemocultura positiva significa infecção, no mínimo bacteremia. É pouco provável que uma hemocultura positiva para Staphylo aureus seja colonização, pode até ser, mas é menos relevante. Hemoculturas positivas seria um refinamento melhor do isolado, o sangue é um líquido mais nobre e tal. Então, a hemocultura positiva é um indicador mais refinado. Então, assim, seria a relação entre o número de hemoculturas positivas para Staphylo aureus e o número total de hemoculturas. E aí, resistentes à oxa, né? O outro seria a taxa de hemocultura, e aí ele não é densidade de incidência, ele é taxa, lembrando aquela diferenciação que o Marcos Cirilo fez nos outros grupos. A taxa de hemoculturas positivas para enterobactérias resistentes a carbapenêmicos seria o mesmo raciocínio. Tem lá o número de hemoculturas positivas para enterobactérias resistentes a carbapenêmico, dividido pelo número total de hemoculturas positivas. E depois o indicador de taxa de hemoculturas positivas para gram-negativos não fermentadores resistentes a carbapenêmico, também seguindo o mesmo raciocínio. A mesma equação, mesma dimensão de coleta. E um que nós não colocamos, que eu, falha minha, não coloquei no slide, mas que nós discutimos no grupo, foi VRE, enterococo resistente à vancomicina. Tá? Então, eu gostaria que vocês incluíssem, olha, vai ser mais de 10 indicadores, a gente vai pôr em votação, a gente pode enxugar isso, e provavelmente deve, mas assim, estou colocando porque a gente não conseguiu enxugar mais, né, Cirilo? A gente foi, e olha que a gente ficou um tempão tentando, mas foi difícil. Aí a gente vai colocar então mais 3 indicadores, mais 2 indicadores relacionados ao VRE, que seria a densidade de incidência de pacientes com VRE e a taxa de hemoculturas positivas para VRE. Tudo bem? Depois o indicador 7. Que ali no cafezinho
eu e o Cirilo resolvemos acrescentar um negocinho ali. Taxa de hemoculturas positivas para cândidas, e aí a gente colocaria a proposta de ser cândidas álbicas, né, Cirilo, e a outra cândida não álbicas. Eu acho que é importante falar o... Tem a teleconferência. O doutor Marcos Cirilo vai repetir um raciocínio que é extremamente então, importante. A gente estava conversando assim, Cândida, a gente não pode mais aceitar que o laboratório mande para você hemocultura positiva para Cândida. Que Cândida que é? Então, os laboratórios têm que nos dar essa informação e a CCH tem que brigar com a alta direção e com o laboratório para ter essa informação, que é extremamente importante na hora de você instituir a terapêutica, qualquer tipo de terapêutica nesse doente. Então, não dá para ser só Cândida. Sendo álbicas ou não álbicas, já ajuda. Mas que Cândida que é melhor ainda. E eu queria só perguntar aqui à plateia, quem isola Cândida álbicas de não álbicas e quem tem as espécies de Cândida não álbicas discriminadas? Levante a mão. Primeiro, quem isola álbicas de não álbicas? E quem chega às espécies de não álbicas? Só 2 instituições chegam à espécie de não álbicas. E o restante, a maioria, à exceção de umas 5 ou 6 instituições, não isola, consegue discriminar álbicas de não álbicas. Ou seja, é heterogêneo isso. Então, mais uma vez, é importantíssimo, porque o perfil de sensibilidade é diferente, a criticidade, até mesmo o comportamento da infecção, e a gente precisa realmente fazer o que o Cirilo disse, cobrar dos nossos gestores que invista minimamente na espécie de Cândida. Porque o antifungigrama a gente deixa para depois, mas assim, a espécie da Cândida temos que levar isso para casa aí, tá? Eu gostaria até de colocar como pauta que a gente trouxesse na próxima reunião do Najé Infecção um feedback aí, um planinho de ação, pelo menos com alguma perspectiva aí, se a gente vai conseguir implantar esse ano, pelo menos a espécie de Cândida. Se vocês quiserem, depois a gente pode trocar com apoio do Cirilo, que está no grupo técnico de CCH, a gente trocar referências, embasar, fazer um embasamento teórico que possa justificar para o gestor a importância disso, tá? A gente dissemina por e-mail e a gente fazer realmente essa busca dessa demanda. Então, a gente teria o indicador 7, taxa de hemoculturas positivas para espécies de Cândida ou taxa de hemoculturas positivas para Cândida álbicas e depois um para Cândida não álbicas. O que vocês sugerem? A gente tem uma pergunta de uma pessoa de fora. Ah, sim. Aí ele vai colocar aqui para a gente. Ok. O número de paciente dia vai ser calculado pelo hospital todo ou só da unidade em que se faz cultura de vigilância? Augusta. Bom dia, Augusta. Na verdade, o número de paciente dia vai ser do setor do hospital como um todo. Porque se você não discriminar a unidade, você vai ter que fazer paciente dia dos setores como um todo. Agora, se você quiser, na sua instituição, dividir, vamos supor que você consegue cadastrar certinho lá quem é da UTI, quem é da clínica médica, quem é da cirúrgica. Então, se você for dividir e apresentar esse indicador por unidade de internação, você vai pegar o paciente dia por unidade de internação.
Dr. Marcos Cirilo pede para lembrar que a cultura de vigilância é uma condição extraordinária que a gente lança mão em investigação de surtos ou em situações previamente acordadas com o controle de infecção, a fim de evitar uma coleta desnecessária de cultura, onerando o serviço e, às vezes, tendo um dado que não vai servir para a tomada de decisão. Tá, Augusta? Então, caso haja alguma dúvida, a gente esclarece mais. Muito obrigada pela pergunta. Aqui, o outro indicador seria... Bom, só para definir, nós vamos escolher Cândida albicans ou Cândida SP? Cândida SP, por enquanto, é consenso? Tá. Então, a gente manda, por enquanto, Cândida SP. Concorda, Cirilo? É o que a gente tem. É o que tem para hoje. Mas, olha, gente, como para casa de ser o primeiro indicador que a gente vai revisar, entendeu? Pelo amor de Deus. Bom, indicador 8 é percentual de resistência. A gente, como eu coloquei resistência nos outros indicadores, eu estou colocando resistência. Agora, caso haja, vocês queiram contar o positivo, aí a gente muda todo o nome dos indicadores para, ao invés de ser percentual de resistência ou taxa de resistência, a gente põe taxa de sensibilidade, percentual de sensibilidade. Se vocês quiserem ter uma visão positiva do indicador. Não sei, o que vocês preferem? Percentual de resistência? Uma questão semântica. Porque assim, se for percentual de resistência, quanto menor, melhor. Se for percentual de sensibilidade, quanto maior, melhor. A gente só vai mudar a setinha do indicador. Mas há quem defenda que, como a gente tem que ser positivo em tudo na vida, assim, visão otimista, a gente deveria nominar o indicador com a versão positiva da informação. Vamos passar o... A gente tem que lembrar que nós hoje somos um núcleo técnico que vai definir e parametrizar isso pelo CQH. Não, então, eu acho que é interessante. A responsabilidade com detalhe é bem grande. A gente conhecer quais hospitais têm métodos automatizados e quais não têm. Porque quando você não tem método automatizado, você perde um mês para contar isso. Quando você tem método automatizado, o laboratório te dá em 15 minutos. Tudo que você precisa. Então, que hospital que tem método automatizado? Qual é o método automatizado? Que facilita muito esse trabalho. Coisas de um mês, você faz em 15 minutos. Porque ele coloca o que ele quer, o computador já sai a folha com o resultado. Então, quem tem método automatizado e quem não tem. Eu acho que é importante conhecer esse universo também. Sim. Então, vamos aqui na plateia. Quem aqui tem método automatizado ou semi-automatizado de antibiograma? Ou quem tem automatizado completo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 comigo. 10. Quem não tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer, isso dá no mínimo mais ou menos meio a meio. Então, realmente, vocês conseguem levantar essas informações? Vocês normalmente levantam essas informações de culturas positivas? Porque, na verdade, esse é até um papel nosso como controle de infecção. A gente precisa dar esse feedback do perfil microbiológico para a instituição, até para a gente poder orientar a nossa política de uso racional de antimicrobianos. A planilha do CVE pede, só que a planilha pede hemoculturas na UTI, né? Então, a gente está sendo assim, um pouquinho além disso. O que vocês gostariam? A gente inclui esses indicadores? Pela relevância,
sou favorável a incluir, porque, volto a dizer, um serviço de controle de infecção que exerça o seu papel da instituição tem que minimamente divulgar isso periodicamente. Mas eu compreendo que a gente tem instituições, não sei se no CQH, mas no Brasil, que não tem nem sala e nem cadeira para a pessoa sentar. Quanto mais, né, estrutura completa. Então, é muito heterogêneo a estrutura dos nossos serviços. Vocês acham que a gente pode manter esse indicador como sendo uma sugestão? Dá para coletar o dado? Consenso. O pessoal da teleconferência nem que seja na unha, né? Né? Bom, e aqui a gente também coloca, né? Percentual de resistência de BGN não fermentadores, acarbapenêmico, desculpa, faltou aí a complemento. Depois, percentual de resistência de Staphylo aureus à oxacilina, que é a mesma coisa. Percentual de resistência de enterobactérias acarbapenêmicos e percentual de resistência de VRE, de enterococo a vanco, né? A vancomicina. Certo? E, por último, mesmo, o DDD de antimicrobianos na UTI adulto, que esse é o dado que a gente já coleta, que eu não fiz nenhuma mudança, vai ser igualzinho do CVE, e por esquecimento eu nem pus a fórmula, eu só botei a mesma do CVE. Desculpem, mas é porque houve uma falha, eu salvei e acabei repetindo aqui a mesma do CVE, na versão antiga do slide. Então, o que é? A dose diária definida, que vocês se lembram que é aquela fórmula da DDD padrão e com a quantidade de uso por paciente dia da unidade, que aqui no estado de São Paulo a gente encaminha para o CVE e que provavelmente todo mundo também acaba coletando aí no restante do país. Então, seriam essas as sugestões dos indicadores. Tem uma pergunta só. Pois não. Eu achei super legal a gente dar um passo além e poder mapear o que eu tenho no meu hospital. Eu só fiquei com uma angústia, porque a prevalência nas unidades de adulto são bem diferentes das unidades infantis. Não sei se é nesse momento, mas se não valia a pena a gente separar esse grupo, entendeu? Porque isso pode, inclusive, servir de tratamento empírico, e não vai ser a mesma realidade o que eu vou ter na minha UTI pediátrica e de adultos. Sei lá, estou só jogando ideia para pensar. Sim, com certeza. E aí entra essa preocupação. Talvez a gente tenha que discriminar a UTI neonatal, pelo menos, né? E UTI pediátrica, porque realmente os perfis são bem diferentes. Claro que a gente vai ter o benchmarking, quer dizer, o nosso referencial comparativo. Por exemplo, se eu tenho uma maternidade que tem uma UTI neonatal, eu vou me comparar com quem tem UTI neonatal também. Só que, entendendo o que você está dizendo, se eu tenho um hospital geral, clínico, cirúrgico e maternidade, eu vou fazer uma grande mescla e aí sim eu teria que precisar dos setores. Excelente colocação. Quer dizer, aí fica que nem a do grupo da infecção do sítio cirúrgico. A gente poderia assumir o viés do erro de cadastro e levar como tarefa para as nossas instituições a melhoria desse dado. Tem que fazer treinamento com enfermagem, da importância do cadastro, do exame ser do setor certo, enfim. A gente teria que se compromissar a levar a todos a mensagem da importância do dado ser preciso, e aí a gente já mudaria. A gente poderia fazer um global ou fazer só das UTIs, adulto, pediátrica e neonatal. Será que isso, pelo menos, a gente não... Porque o paciente pediátrico, ele nunca vai sair das unidades pediátricas.
Sim. E o paciente de adulto nunca vai sair das unidades de adulto. Então, talvez nesse momento a gente já conseguisse separar pelo menos isso. Sim. As UTIs neonatais, inclusive o perfil de resistência dos micro-organismos, ele é diferente do que está especificado na ficha, né? Então, não sei o quanto é pertinente até ter uma coisa diferente para isso, ou se é possível ou vai ficar inviável. Mas além da questão da unidade, numa UTI neonatal, o perfil microbiológico é diferente, né? Os perfis de resistência são diferentes. Mas se bem que acaba sendo importante, a gente de repente acrescenta a questão da unidade e acaba avaliando isso na terapia intensiva neonatal. O que eu tenho de vivência é que quando você, por exemplo, você está numa maternidade privada, de pequeno ou médio porte, ainda existe um perfil extremamente diferente. Quando você vai para hospitais públicos de grande porte, gerais, que por razões diversas não conseguem restringir os seus equipamentos exclusivos ou o seu pessoal exclusivo nas UTIs neonatais, a microbiota das UTIs neonatais nesses setores começa a ficar mais aproximada, não tanto, né, o perfil de resistência, mas começa a se ver gram-negativos, inclusive SBL e inclusive até KPCs, né? Por resistência à carbapenem, mas concordo que a gente deveria discriminar. Ou então a gente não considerar esse indicador para o UTI neonatal nesse primeiro momento. O que vocês acham? Eu acho que é importante avaliar a questão desse perfil microbiológico em terapia intensiva neonatal, né, para a gente conseguir acompanhar o que é que está acontecendo, né? A gente tem hoje cada vez mais uma medicina fetal invasiva, procedimentos invasivos, enfim, gestações aí arrastadas, e aí a gente acaba vendo que isso repercute na questão da parte microbiológica do neonato. Mas eu acho que é importante a gente ter pelo menos isso para a UTI neonatal, né? Porque aí, indiretamente a gente vai conseguir se comparar e ver o que está acontecendo, enxergar o que está acontecendo nessa dimensão da neonatologia entre os hospitais. Sim. Aí você concordaria que poderia ser unidades pediátricas e neonatal separados de unidades adultas? Poderia ser? Fica o consenso, então. Sim, então a gente reformula, dividindo. Mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta de fora? Obrigada, então. Obrigada, Suzana. A gente vai para o último grupo agora, da higienização das mãos. Bom, gente, eu acabei não recebendo o e-mail que era para mandar em apresentação, então eu e a Sibeli conseguimos copiar lá do Word e colar mais ou menos. Como a gente está só entre amigos, vocês vão perdoar, com certeza. Né? Então, o grupo é formado por mim, né, que sou médica da CCH do Hospital São Luís Gonzaga, a Liliana, que é enfermeira de Presidente Prudente, a Daiane, que é enfermeira também de Presidente Prudente, a Cilândia, que é do Mandaqui, Ana Paula do Veracruz, a Karina de Sorocaba e a Marcele também, e a Mariane de Franco da Rocha, tá bom? A gente ficou com esse grupo de higienização das mãos, que na verdade ficou meio mesclado, higienização das mãos e taxa global. O primeiro indicador é o consumo de produto alcoólico em UTI, tá? E ficou definido como o volume em ml de todo o produto alcoólico. A gente fez questão de discriminar isso porque cada serviço às vezes usa um tipo, ou o mesmo serviço usa vários tipos de produto alcoólico, então sempre fica uma dúvida do que eu vou mensurar. Então a gente entendeu, aberta a discussão,
seria todo produto alcoólico, álcool gel, álcool glicerinado ou espuma alcoólica, consumido nas UTIs existentes, no serviço, dividido pelo paciente dia. A fórmula, né? Aí, de novo, né? Acho que a coleta de dados pode ser pela equipe e o pessoal das IRAS fazer o compilado mensalmente e aí separar pelas UTIs, acho que aí segue o mesmo raciocínio dos outros grupos, tá? Eu fiz na observação exatamente isso, quem que estaria coletando esses dados. Só uma observação que foi isso, discutir que na limpeza terminal, às vezes o frasco está inteiro e como ele tem um custo às vezes caro, né, que isso não seja desprezado e computado porque daria um viés no consumo verdadeiro daquela unidade. Discutir isso aí. Bem? A taxa global das infecções relacionadas à assistência à saúde seria o número total de infecções em todas as unidades, dividido pelo número de saídas vezes 100. Tá? O responsável pelo dado controlador de infecção mensal e a dimensão da coleta seria todo o serviço de assistência ao paciente. Tá? E aí a gente coloca só como observação que recomenda-se que a busca seja ativa por objetivo, como culturas positivas, mudança de antimicrobiano ou notificação das unidades, fora das unidades de terapia intensiva. E a taxa de pacientes com infecção relacionada à assistência à saúde, que seria o número de pacientes com infecção, porque às vezes o paciente tem mais de uma infecção durante a sua internação, de todas as unidades, dividido pelo número de saída, e aí as minhas observações abertas a discussões. Tem uma pessoa ali então. Esse total de saídas seria saídas com maior que 24 horas, né? Sim. A gente considera internação por mais... Só internação, só com o paciente que ficou mais que 24 horas, então a saída também. A distribuição é o que a gente tem hoje, se mantém. Acho que ficou com a higiene das mãos e com os indicadores que a gente são enviados, né? Então seria acabamos não incluindo esse, é verdade. Distribuição pelas unidades. Deixa eu só entender. A gente... mais prevalente. Cláudia, volta só no anterior. Qual que é a diferença? Taxa de pacientes com IRAS e a taxa global? Taxa de infecção. Então, todas as infecções que eu tenho e taxa de paciente com infecção. Porque o mesmo paciente ele pode ter mais de uma infecção durante o período da internação. Taxa global a gente já envia hoje no CQH. Então, é uma coisa que já... A gente chegou até a discutir se ia tirar ou não ia tirar, e aí a gente foi consenso mesmo que isso acaba sendo cobrado da gente, né, pelas pessoas até mais leigas, enfim. Os diretores querem saber, né, enfim. Então, aí o grupo concorda em manter a distribuição por IRAS, que é o que já existe também? Então, por mim, sim, só tem uma remanescente aí, você pode se pronunciar. Mantemos, para saber qual é a infecção mais prevalente? Então, dos que já tem hoje, a gente tem a taxa geral, tem por clínica, né? Essa sairia. Por clínica. Tiraria essas de clínica. Então, manteria a taxa global, incluir essa que é a taxa por paciente e a distribuição por IRAS. Aí a única coisa que talvez eu pediria, que é uma coisa que eu tenho dúvida, para a gente ter entendimento, que é aquele, o que é sistêmica, né? O que é sepse.
que joga em cada uma. A gente fala, esse aqui eu jogo catéter, esse aqui não é. Só para ter esse entendimento do grupo, talvez. E daí tem ITU, tem cirúrgica. E o que o pessoal diferencia de sistêmica para sepse, para vascular? Então, não sei, eu não estou me lembrando de todos os subitens, mas... Talvez propor uma nova classificação, então. Então tá bom. As outras? Isso, então a gente Manter faria... só PAV, ITU, infecção cirúrgica e corrente sanguínea. Então a gente reclassificaria os que a gente tem hoje. Porque lá tem cutânea, tem... eu não lembro mais. Gastrointestinal... Só para os hospitais de longa permanência que talvez... Porque aí a gente faria nessa distribuição percentual apenas a vigilância por objetivo, né? Porque aí a gente pegaria só as infecções vinculadas a dispositivos invasivos e infecção de sítio cirúrgico. Porque hoje, qual que é a crítica que eu faço àquela distribuição percentual que tem do CQH antigo? Que ele põe infecção hospitalar com e sem dispositivo invasivo no mesmo nível. E isso, primeiro, a gente não pega todas as infecções, a gente não consegue pegar, notificar bem 100% das nossas iras. Então, a gente consegue em hospitais menores, em serviços mais estruturados. Mas, assim, normalmente escapa uma coisinha. E segundo, porque a criticidade da iras relacionada a dispositivo invasivo é maior. Então, a gente faria isso, já que nós estamos atualizando esse indicador e colocando só os indicadores relevantes ligados a dispositivo invasivo ou procedimento invasivo, a gente passa a pôr só esses na distribuição percentual. Então, o denominador ficaria iras relacionada a procedimentos barra dispositivos invasivos, e o numerador seria PAV ou ITU relacionada a catéter, infecção primária de corrente sanguínea, isso. Você soma todos, isso, exatamente. Por exemplo, tem 90 infecções, e aí a gente poderia colocar... Aí é taxa vezes 100. Na unidade toda, em todo o hospital, ou então só UTI adulto. Porque esse a gente está seguindo a linha de raciocínio de manter a taxa global, manter a taxa geral e manter a distribuição percentual geral. Porque da UTI específica a gente já vai ter por objetivo. Seria que é o que o pessoal pediu para permanecer, que não é um indicador que a gente tenha tanto poder de ação, ou que vai, né? Mas ele tem um poder, é cobrado por algumas outras áreas da instituição, ou administração. Estrategicamente, eu acho que é essa forma que eles entendem melhor, né? Então, não, seria o total, total. Colocar de uma forma mais geral, né, não categorizar como unidade clínica, cirúrgica, enfim, e de uma forma geral para que a gente consiga coletar esse dado de forma mais tranquila. Porque se a gente está partindo para uma coleta que vai de encontro ao que a gente faz hoje na rotina da Covisa, do CVE, né, aí a gente vai acabar indo na contramão se a gente tiver que coletar um dado diferente. Aí vai ser realmente um retrabalho, né? Manter, porque pela liderança, alta gestão do hospital, ainda são dados que são utilizados estrategicamente, né? Ok, então a gente deu uma enxugada, então ficou só com os dispositivos invasivos, né? E infecção cirúrgica. Fala. O consumo de álcool gel tá global, né? Todas as unidades. A gente colocou na UTI, né? Vamos ver, só se As duas UTIs, as três. Nas UTIs.
né? É as 3 que a gente combinou. Não seria interessante certificar o da NEL também? Eu falo da NEL porque... Não. Então é assim, é UTI neonatal, UTI pediátrica e adulto. Tá separado. Na verdade, o ideal seria por unidade, né? O duro é a gente ter perna para isso. Segue o mesmo princípio das outras, separados. UTI adulta, neonatal, fica no grupo das UTIs, né? Acho que isso que... Valeu a pena, né? Tem uma dúvida lá. Fica tudo grudadinho. Nesse momento, a gente já envia o dado do consumo do sabão. Isso não seria importante, principalmente porque tem instituições que não fazem esse controle muito frequente de álcool gel, do produto alcoólico propriamente dito. Eu não envio. Você envia para onde o sabão? Eu envio depois do projeto do Estado e eles incluíram na planilha. A gente envia, mas é um do álcool gel também. Mas é um dado muito ruim, porque cada um tem uma forma de quantificar isso, é um negócio difícil. Mas em instituições, por exemplo, onde não tem tanto consumo assim de álcool gel, aí fica meio que falso, né? Um verdadeiro, que é como se não tivesse a higiene das mãos, né? Se você for comparar com outra instituição. Eu acho que no sentido de que a gente está estimulando cada vez mais o profissional da saúde a usar os produtos alcoólicos, né? Eu acho que seria interessante a gente focar nele, né? Deixa eu só perguntar até, eu não sei se é pela recomendação tal, tem que ter o álcool gel. Tem que ter, né? É pela RDC 42, né? Tem que ter, né, o álcool gel. Tá, no ponto mais próximo da assistência e tal, né? Então, acho que não tem essa... Não tem como não ter. Gente, ela tem um case específico, ela é hospital psiquiátrico, não pode ter álcool gel nos quartos. Mas gel eles tomam? Ela pode usar aquele que a gente leva junto, né? Tem aquele que é móvel, que vai no carrinho, que vai no... Pode calcular isso também. Aquele que vai no profissional, né? O profissional carregue. Tá? A gente deixa o seu caso para a gente pensar como a gente faz com os hospitais psiquiátricos. Eu queria só colocar uma palavrinha em relação à questão do sabão. Eu não sei se outras instituições têm dificuldade que nos nossos hospitais em São José a gente tem. A gente terceiriza a higiene e limpeza hospitalar. E no nosso gestão de contratos, sabão, quem faz a aquisição e disponibilização, dispensação, estoque, é a terceira. E por incrível que pareça, é muito difícil alinhar com a terceira, com as terceiras, a entrega desse dado. Acho que eles estão com medo da gente achar que está gastando pouco ou muito, que está diluindo sabão ou não. Não sei. Eu nunca sei por que é tão difícil, só que tem especificamente 3 anos que eu tento e ainda não consegui. Então, talvez a informação do sabão tenha dificuldades por conta desses nuances. Mas tudo bem, se todo mundo, se nós temos uma dificuldade, a gente corre atrás e tenta ver. Mas, assim, a questão do sabão é essa. Outra questão é
que a gente medindo o sabão e não medindo o álcool gel, a gente pode ter o viés por conta de contrário à RDC 42, que inclusive pede que pela facilidade de adesão a gente ofereça muito mais o álcool gel que o próprio sabão, né? Eram essas duas ponderações. Em relação às instituições de longa permanência e hospitais psiquiátricos, talvez a gente pudesse, nesse primeiro momento, propor esse consumo de produto alcoólico só em hospitais gerais e fazer um piloto com vocês nos hospitais de longa permanência e aí depois fazer essa medição mais customizada. Ou então, o que eu te falei, você avaliar o seu serviço, se por acaso você consegue saber se for almontolias de álcool gel, por exemplo, se for dispensado, se você no almoxarifado não consegue saber quantas foram usadas, e aí você põe o paciente dia total do hospital. Seria uma boa... usou 100 almontolias de 50 ml para 10 pacientes dia, sei lá. Aí fazer a conta global. Uhum. Fica um número, né, muito baixo, porque é um número reduzido de dispensa, né? Não, lá tem álcool gel, mas em locais bastante estratégicos devido ao risco. Não. Não. Tem que estimular isso, né? Porque senão... Alguma outra sugestão? Em relação àquela observação de não contabilizar aquele álcool que está cheio na hora da alta transferência, né, se for leito a leito, acho que, não sei, ninguém se pronunciou, vamos manter essa observação? Tinham colocado que tem instituição que troca o frasco inteiro, lá onde a gente não troca. Mas higieniza, por exemplo. Higieniza o dispenser e continua contando. Continua com o mesmo, é. Ok. Tá bom. Bom dia. Na instituição onde eu trabalho, nós ainda não temos esse álcool do leito, né? Então, nós estamos com um projeto para implementar esse álcool. E aí, então, foi que eu comecei agora a pensar como que nós vamos contabilizar esse álcool do leito. Fizemos algumas buscas para ter referência se o álcool vai ficar no leito e vai ser trocado a cada paciente. Então, aí como que vai contabilizar esse volume ou uso individual no leito? Vai ser o pumper Porque nós temos apoiado no leito. Isso, vai ser aquele que tem aquele encaixe do leito, que vai ser do leito, não do paciente. E o que a gente observou é que nós vamos ter esse álcool do leito, trocou o paciente, a gente vai fazer, vai fazer a higienização do álcool, né, da almotolia por fora, mas quando for caso de paciente em isolamento de contato, nós vamos dispensar esse álcool. Então, é como que faz para contabilizar? A gente colocou essa observação porque essa dúvida é uma dúvida que a gente tem também. Será que só isso é seguro em todo paciente? No multi-R também é seguro? Nós também temos a mesma dúvida. Porque eu acho que aí você não vai ter problema. Você computa o que saiu para a UTI, pelo paciente dia da UTI, mesmo que seja desprezado. Ah, não, claro que se você tiver o refinamento de descontar o desprezado, tudo bem. Né? Agora, se você não tiver, por exemplo, você não precisa contar pelo leito 1, vamos supor que você tem 10 leitos. Você vai ter aquele dispenser fixo, você não vai contar paciente dia daquele leito, você vai contar a unidade como um todo. Então, tanto faz. Tanto faz, tá?
Porque, assim, entenderam, né, a dúvida? E uma outra coisa importante, por exemplo, quem tem volume grande, a gente tem um sistema lá do álcool gel, que o nosso container lá tem 1.200 ml. A gente escolhia mensal, fazer análise crítica mensal. De repente, a gente descobriu que o negócio ficava meio sazonal, né? Um mês consumia muito, outro mês nada, quase e tal. E aí a gente descobriu que mudou a periodicidade do nosso indicador, porque antes a gente tinha um de 800 ml, que todo mês era trocado. Agora o de 1.200, dependendo do consumo, vai ter mês que não vai trocar. Então, o que a gente continua fazendo? A gente continua coletando dado mensal, mas fazendo análise bimestral ou trimestral. Porque aí a gente faz análise crítica da mediana do indicador, e aí você consegue ter um dado mais fidedigno. Entenderam? A métrica do indicador, né, quando é que você vai analisar, coleta, isso, às vezes, a gente vai ter que ter uma série histórica primeiro, para quem nunca teve, para depois saber se na sua instituição vai valer a pena todo mês coletar o dado e analisar e fazer o plano de ação todo mês, ou se espera a cada trimestre, enfim. Né? Essa observação interessante. Então, só para te provocar mais um pouquinho, em relação aos BUT-Rs, o que você acha vocês acham mais seguro? Né? A gente despreza esse álcool do paciente ou a gente faz a higienização por fora e reaproveita este álcool? Eu sou privada também, então... O nosso não tem contato, ele é automático. Então, a gente, na verdade, faz a higienização externa, porque ele é sensor, né? Então, a gente não troca. Agora, se for manual... Público de 250 leitos, e aí o pessoal diz, olha, é impraticável a almotolia ficar aqui 7 dias só, aberta. Vai ter que validar mais tempo. Tudo bem. Vamos ver como é que o seu pessoal está usando. Aí, o que fizemos? Nos plantamos na unidade de internação, fizemos auditoria de processo de uso de almotolia. Aí eu via se o técnico, se o auxiliar e se o enfermeiro fechavam, se higienizava a mão antes de abrir a almotolia. Aí o administrador disse, não pode, tem que validar com 30 dias. Eu disse, então vamos reunir todo mundo. Aí nós vamos fazer um treinamento, capacitar a equipe de enfermagem ao uso correto da almotolia. Aí depois disso a gente vai rodar o PDCA, vai ver se deu certo, vai fazer auditoria de processo e ver se eles estão usando o correto. E se estiver usando correto, a gente valida 30 dias. Se não, a gente valida 7 e a direção toma a decisão que quiser. Por quê? Porque a validação depende da prática, depende do jeito de uso. Né? Então, é muito por aí. Agora, nesse caso de você, como você falou, se você tem um MDR, você vai fazer a terminal ali e o dispenser é acionado... As pessoas usam muito, a higiene do dispenser não é... O dispenser é difícil de higienizar e tal, então talvez valha a pena trocar. Mas, na prática, eu acredito que isso não vai ser feito. Né? Você vai botar um dispenser, custa caro às vezes, né? Fixo ali, cheio, o pessoal despreza, vai. Sim, com certeza. E monitorar esse processo de higiene terminal. Fazer um checklist de limpeza terminal que conte detalhadamente o dado da limpeza do dispenser. Eu acho que esse indicador ainda vai ter muito pano para a manga. Até tem uma última colocação que eu vou fazer, até para a gente não ultrapassar o horário, que quando eu comecei a calcular esse indicador lá, para cada produto é dispensado uma quantidade diferente.
Então, ver se a gente consegue propor uma tabela de conversão aqui, de equivalência. Por exemplo, o que eu uso hoje, que é sensor, ele é 0,02. O que é espuma é meio. O que é líquido, você usa 2 ml. Vamos ver se a gente consegue propor assim, para a gente poder... E a gente informar, o meu é líquido, o meu é gel. Ver como que a gente consegue fazer isso. Para não ter divergência de comparação. Mas eu acho que a gente faz a primeira vez, vê o que dá, compara, e a gente ainda tem que aprimorar muito essa questão. Produto gel, existe padrão das espuminhas? Então, o fabricante da espuminha tem, conforme o fabricante, né? Cada dispenser tem o seu. É. Então, na métrica depois, na do hora indicador, de comparar, cada um vai ter que converter. Isso, em cada acionamento, quanto que é dispensado. É só para entender, por exemplo, vamos contar em vezes, né? Só para fazer. Se eu espero que ele acione 20 vezes, no meu dispensador automatizado de sensor, eu vou gastar, só vou chutar um número qualquer, 2 ml. E no outro, que é o manual, eu vou gastar com os mesmos 20 acionamentos, 4 ml. É igual, mas na hora de comparar, parece que eu usei menos, na verdade eu usei igual. É porque o rendimento do produto é o rendimento é diferente. Mas vamos ver o que a gente propõe para a próxima reunião, a gente traz essa proposta. A espuminha de 0,45 que o Cirilo falou, provavelmente 0,45 ml é o suficiente para uma oportunidade de higienização das mãos. Sim. E ao passo que o produto gel convencional são 2 ml por oportunidade de higiene das mãos, que é aquele padrão da OMS, né? Então, provavelmente esses produtos, aí eu tenho que multiplicar essas apresentações o meu por 2 mais novas, elas são mais efetivas. A gente vai ter que assumir que tem um viés aí de análise. Talvez a gente pudesse passar uma pesquisa de o que nós temos, quais são os produtos alcoólicos disponíveis. Talvez a gente possa até encaminhar por e-mail para vocês responderem, para a gente poder ter essa visão do que nós temos hoje. Mas, de começo, acho que legal, a gente vai ter que pensar aí em como comparar depois, né? Só para poder conseguir fazer a comparação. Agradeço. Obrigada, Cláudia. Agradeço a presença de todos. Acho que foi muito rico, muito produtiva a apresentação de todos os grupos, né? Então, essa apresentação, né, como eu já falei no início, vai estar disponível no site da PM, no site do CQH. As apresentações também, antes de disponibilizar no site, eu vou pedir para todos os grupos fazerem todos os ajustes e não vou disponibilizar ela agora, porque a gente já, depois da reunião, já estaria disponível. Então, para cada coordenador de grupo, já fazer os ajustes das fichas e das sugestões para encaminhar. Eu acho que pode ser até pode ser 30 dias fazer todos os ajustes, porque a próxima reunião é maio, e vou ver se a gente nesse tempo, em 30 dias a gente fecha isso, e aí eu tenho que sentar com o CQH, com o pessoal de TI, para poder deixar isso disponível no site, para a gente já poder definir a data de coleta. Então a gente está em março. Corrigida, isso. Isso, até 30 dias os coordenadores disponibilizar. Se vocês... Todas as apresentações em PowerPoint eles estão disponibilizando no site, para quem está de fora poder acessar, né? Então, a gente ajusta as apresentações e as fichas para a gente já conseguir definir uma data para enviar os dados. Ok? Isso, ficha técnica em Word, apresentação em PowerPoint. Ok? Muito obrigada, então.
Agradecer também às pessoas que estão de fora, os 10 pontos, 10, né? 11 organizações, 11 hospitais que assistiram a nossa reunião externamente. Muito obrigada.